Fala, turma! Hoje o papo de amigos está um pouquinho diferente. A gente costuma trazer cantores, influenciadores e hoje vamos trazer o doutor que está cuidando de vários artistas. Doutor Domingos, um prazer falar com o senhor. Isso. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui no Jeito Goiano para tentar aí falar um pouquinho a respeito dos cabelos, do transplante, dessas dúvidas que as pessoas têm, né? Hoje eu fui um pouquinho mala. É um tema que o pessoal está falando muito ultimamente. Eu acho que eu nunca vi falar tanto na internet sobre esse tema de transplante capilar, tratamentos capilares, tanto para homens quanto para as mulheres. O tratamento está falando bastante, né? E depois veio agora a questão do... E eu estou precisando fazer, mas também é um assunto que tem muita curiosidade. O primeiro ponto é, a gente vê falando transplante em alguns lugares implantes capilares. É a mesma coisa ou tem alguma diferença? Na realidade não é a mesma coisa, né? O implante seria você colocar fios sintéticos, não fios da própria pessoa. Isso não se usa mais. Antigamente se usava alguns fios sintéticos, inclusive da Itália, que era o mais comum. Era implantado no couro mesmo? No couro, fio sintético. Só que dava rejeição. Nossa. Você imagina, sei lá, você pegar um fio de nylon que você sutura, ele é pretinho, você corta e põe, disfarça como se fosse o seu cabelo. Vai dar rejeição. E isso foi, por mais que tinha uma tecnologia, entre aspas, para não haver essa rejeição, isso foi eliminado. Então, o que sobra, o termo correto, é transplante capilar, porque você transporta as unidades foliculares, ou seja, as raízes, da mesma pessoa, de um local, da área doadora, para o local que não tem. Doutor, e hoje é um motivo da queda, da alopécia, sempre é genético, ou tem alguns fatores do dia a dia, como alimentação, estresse, emocional, pode contribuir também para aumentar a queda do cabelo, a alopécia, ou desenvolver alguns outros problemas capilares? Sim, existe uma diferença aí, existem vários tipos de alopecias. No seu caso, que você está falando, que as pessoas fizeram transplante capilar, o mais comum é a alopecia androgenética, que seria a calvície. O que causa a calvície? O próprio nome diz, androgenética, genética é o gene, então... O pai pode ser calvo, mas não necessariamente. Um avô, o avô materno, o avô paterno, um tio. Então ele tem um gene, algum grau de algum parentesco que passou esse gene da calvície para o paciente. E outro fator androgênico é dos hormônios, que é a presença de um hormônio, que é a testosterona, que causa a atrofia da raiz folicular. Nesse caso, em relação ao hormônio, o uso dos esteroides, do anabolizantes, pode aumentar essa produção desse hormônio e contribuir para o processo da atrofia do folículo, ou seja, da calvície. Em relação a estresse, alimentação, esses outros fatores ambientais externos, aí está mais relacionado com a queda do fio, não com a raiz. Ah, sim. Doutor, e como que é feito esse diagnóstico? O paciente já chega aqui e já fala assim, doutor, eu quero fazer um transplante capilar para outra. Já é feito ou... Chega, tem uma série de exames, tem algum tratamento que pode ser feito antes de ser feito o transplante seria em último caso? Como que funciona isso? Na realidade, o correto, que é o protocolo que eu sigo, que a Capilar segue, você passa por uma consulta médica com o especialista. No caso, eu sou cirurgião, mas também sou dermatologista e fiz tricologia também. Legal. E a gente faz uma consulta médica, então faz todo um histórico do paciente, vê essas questões que a gente falou, do parentesco, uso de medicações, pede alguns exames, faz uma anamnese e, óbvio, faz o exame tricoscópico do cabelo, com o microscópio, onde você vai ver se realmente é uma alopecia androgenética, que é a calvície, onde aí está indicado duas coisas. Um tratamento para os cabelos que ele tem, porque é uma doença, sim, e o transplante para os cabelos que ele já perdeu e não tem mais solução com o tratamento. Se no caso não for calvície, porque existem outras doenças capilares, aí você vai tratar, né? Como tem fluido telógeno, tem alopecias cicatriciais, mas o mais comum, 90 e poucos por cento dos casos, é a calvície, a careca, a alopecia, esse tipo de coisa. Todo mundo aí tá em voga, tá na moda, você vê falar um monte de gente falando. E a gente falando disso, a gente recebeu também o material do senhor, mas também viu muito na internet o caso da Maiara e Maraísa. O senhor está tratando ela e o pessoal falou assim, mas como assim, a mulher, e ela
aparenta ter muito cabelo. Como que foi diagnosticada e como que foi o tratamento com ela? Na realidade, ambas têm, né? Eu trato a Mayara, já tem 1 ano, e a Maraísa eu vi recentemente, comecei também a examiná-la. Elas têm alopecia androgenética, que é a calvície clássica, só que feminina. As características visuais são um pouco diferentes do homem. O homem, normalmente, você começa com a entrada, vai perdendo, vai aumentando, fica naquele branquinho, o liso, que é o aeroporto lá do avião. As mulheres, normalmente, é ao contrário. Elas lembram uma árvore de Natal, ou seja, o meiozinho que vai abrindo. Então você vê aquelas senhoras mais idade, você olha por cima, vai rareando e vai abrindo. São características diferentes, mas é calvície, alopecia androgenética. E esse diagnóstico é feito, como eu te falei. A gente fez uma conversa, mesma forma do masculino. Sim, um bate-papo, examinou, fez o exame microscópico, de alguns exames, chegou à conclusão que elas têm calvície, alopecia androgenética. Como a mãe dela, também eu trato das duas, também tem calvície, e aí esse fator genético. Doutor, e falando de mulheres... Você falou do cabelão, na realidade elas usam puxos, sim, laces, os apliques, esse tipo de coisa, que também é uma coisa que muita gente está usando, os artistas usam. E eu falo que, assim, medicina não é matemática, então às vezes é muito difícil chegar para um... Aquilo lá é um artista. É igual você chegar para um jogador de tênis, que está com tênis Webel, que é uma lesão no braço, e falar para ele assim, ó, para de jogar. Se ele é um profissional, a profissão dele. Na realidade, você tem que chegar no meio termo. Vamos tratar, você joga, faz. Então é difícil você tirar isso de um artista, usar esses apliques, esses lasers. Então, e eles podem contribuir para aumentar esse... Não a calvície, mas queda sim. Mas aí você tem que ter um trabalho para eles poderem continuar com a arte e ao mesmo tempo tratar para não piorar. Doutor, quando a gente fala de mulheres, em casos mais graves, chega a ficar careca mesmo, cair total? Igual o homem, não, mas tem alguns casos mais graves que chegam a ficar muito próximo, mas normalmente são pacientes de muita idade, entendeu? Ao contrário dos homens, que às vezes você vê paciente aí com 30 anos totalmente careca. Isso não acontece com as mulheres, é um processo mais gradativo. Mas você pode ver, às vezes, pacientes com 60, 70 anos, mulheres, parecendo homens bem calvos. E o outro artista que a gente viu que o senhor trata e também já falou sobre esse tema é o Zezé de Camargo. Como que foi feito o tratamento dele? Como que ele chegou aqui? A gente vê que esse pessoal, principalmente sertanejo, hoje em dia é muito vaidoso. E a gente não via há muito tempo falando disso. A gente até viu, o Chitão de Chororó também teve que fazer o tratamento. Como que foi o tratamento dele? Os dois são calvícies, os dois tinham alopecia androgenética, mas você vê que foram enfoques e tratamentos diferentes. Normalmente, mulheres, a gente costuma deixar o transplante capilar como uma segunda opção. Então, primeiro a gente tenta fazer um tratamento, ver o quanto vai recuperar esses cabelos, e por último, a gente faz o transplante capilar. No caso da Mayara, ela também tinha feito algumas cirurgias, lembrando que as cirurgias plásticas contribuem com a queda, então a gente não podia fazer o transplante naquele momento, tratou e futuramente vamos fazer. O Zezé também tem uma alopecia androgenética, uma calvície. Ele tinha cabelo, não tinha grandes alterações, assim, em relação à doença, mas tinha áreas sem cabelo, onde a gente já optou pelo transplante capilar. Então, são enfoques diferentes para a mesma patologia. Então, por isso que precisa passar com consulta médica. Alguns pacientes a gente vai indicar logo o transplante capilar, outros nós vamos optar primeiro por um tratamento e às vezes não vai fazer o transplante. Outros nós vamos optar pelo tratamento e depois fazer o transplante. Entendi. Quem avalia isso? O médico, com a sua experiência, o seu expertise, vai ver qual que é o melhor para ter o melhor resultado. Doutor, e esse aumento de procura para tratamento capilar, o senhor acha que se dá por esses artistas estarem fazendo também? Então acaba que a população quer saber mais, quer pesquisar mais, ou por conta do custo que hoje diminuiu, hoje é mais acessível, tem vários lugares que faz planos, parcela em várias vezes, então assim, se torna mais acessível do que antigamente. São 3 fatores, né? Primeiro,
óbvio, a divulgação, né, dos artistas fazendo mais, ou das pessoas, não só artista, né? Antigamente a pessoa fazia um transplante capilar e escondia, né? Sim. Hoje, tanto os artistas como o leigo, ele posta, fala, mostra. Então teve essa divulgação, mais pessoas fazendo, né, também fica mais divulgado e houve uma redução de custo. Então, óbvio, esses 3 fatores juntos fez isso proliferar, né? Doutor, e a gente está indo para a reta final, mas eu tenho uma curiosidade da sua formação. Como foi que o senhor pensou em estudar essa área, não é uma área tão comum, né? A área de tratamento capilar, do transplante. Na realidade, assim, primeiro eu fiz dermatologia, depois eu fui fazer cirurgia. Na cirurgia, a gente tinha uma das matérias, era o transplante capilar, mas isso já tem bastante tempo aí, uns 15, 20 anos. Mas eu não comecei nessa época. Era a técnica que se usava, era outra técnica. Ainda se usa, mas muito pouco, a FUT, que tinha aquela cicatriz linear, que ficava um estigma, né? Que ficava aquela cicatriz maior, que tirava uma banda, uma faixa. Como se fosse uma cirurgia grande. Isso os pacientes às vezes ficavam com algum estigma. O método de colocação no início era diferente, não era fio a fio. Então, assim, eu gostei, mas não amei naquele momento. Talvez, sei lá, por não ter essas técnicas novas, aprendi na residência e não o fiz, tá? Eu fui trabalhar como dermato, cirurgião, outras coisas. E há 8 anos atrás, meio por acaso, eu resolvi fazer o estudo do cabelo. Primeiro fiz tricologia. Na tricologia você estuda todas as doenças, as patologias e tratamentos capilares. Me apresentaram novamente o transplante capilar. Eu já tinha uma noção, vi que mudou a técnica, que estava um pouquinho mais avançado. Fui para fora do país fazer alguns cursos, acompanhei algumas pessoas com nome lá fora e aqui, e aí começou a paixão pela tricologia, pelo transplante. O senhor falou que quando o senhor estudou a primeira vez, era essa técnica antiga que tirava meio que uma faixa. Não tinha técnica FUE, não existia ainda. Hoje, como que é? E como ainda que existe isso, mas hoje o que se usa mais é a técnica FUE DHI. Significa o quê? Extração da unidade folicular, raiz por raiz, não tem mais aquele corte. E antigamente se usavam uns aparelhos, tipo um punch, uma broca grande. Hoje é bem pequena, menos de 1 milímetro, 0,8. Que significa que você tira, como ele é 0,8, acaba cicatrizando e no máximo vai ficar uma manchinha que o cabelo tampa, só não raspar no zero. E a colocação, antigamente se usava pinça, colocava vários fios de uma vez, ficava aquele aspecto de cabelo de boneca. Hoje não, hoje você coloca também fio a fio, tem os implanters, que são mais modernos, são os aparelhinhos que você encaixa a unidade, coloca direcionado, a direção do fio, tudo certinho para ficar o mais bonito possível e menos traumático, né? Que antes ficava uma ondulação, traumatizava muito o couro cabeludo. Hoje isso não acontece mais. E questão de até mesmo no início, 8 anos atrás, ainda traumatizava um pouquinho. Aí mesmo quando eu peguei foi melhorando, né? Vamos ver qual vai ser o próximo passo aí da evolução do transplante. E para quem faz, tem questão de dor. Muita gente quando fala assim, cirurgia, o pessoal já liga a dor. E questão de pós-operatório, tem dor, o pós-operador tem que ser muito cuidadoso. Como que é o pós-operatório disso? E demora o pós-operatório ou não? O transplante capilar é uma cirurgia plástica, assim como botar um silicone, fazer uma lipo, fazer uma abdominoplastia, porém com um pós-operatório menos complexo. Ele é um pouco trabalhoso no ato cirúrgico, mas no pós não. Ele é mais tranquilo que essas outras cirurgias. Você tem um edema, um inchaço, uma leve dor aí que normalmente dura uns 5 dias. Mas é bem mais tranquilo, né? Do que as mulheres aí estão acostumadas a ficar, sei lá, com macacão, prostrada, dor aí 10, 15 dias, sensível, roxo 1 mês. Não tem muito disso não, tá? Fica o vermelhinho, a casquinha depois, mas a fase crítica são os 5 primeiros dias. Ah, que legal, doutor. Só tem que tomar cuidado depois com o esporte, cara, não vai sair, sei lá. Vai lutar jiu-jitsu, você tem que esperar 1 mês por causa disso, né? Mas o dia a dia... Volta. 5, 7 dias, um dia a dia, sei lá, o meu trabalho, o seu trabalho, você tá apto a fazer. Que legal. Doutor, a gente está chegando ao fim, foi muito esclarecedor, é um tema novo aqui no programa, a gente traz muitas áreas da saúde, mas esse do transplante é a primeira vez, então
é a primeira de muitas, o programa está sempre de portas abertas para o senhor. O que tiver de novidade, quiser falar mais sobre novas técnicas ou o que está sendo utilizado, fique à vontade sempre que precisar. Tá bom, eu que agradeço aí, Léo, o programa, pela oportunidade de esclarecer. Tem várias coisas novas, a gente vai falando Com certeza. depois aí. Pessoal, espero que tenha curtido. Até a próxima. Fui! Abraço a todos.